Credibilidade em xeque, escândalos de corrupção envolvendo policiais civis e militares da região mancham a imagem da instituição. Nos últimos 4 meses, 50 policiais foram presos no Vale do Paraíba, suspeitos de beneficiar o tráfico de drogas. Menor suspeito na morte de cobrador de ônibus de São José dos Campos é morto em troca de tiros com a polícia. Taubaté investiga a morte suspeita por H1N1. Paciente de 19 anos morreu na UPA, San Marino. Decisão da Justiça. A Prefeitura de Aparecida tem 10 dias para regularizar os valores e imprimir os novos carnês do IPTU. Cobrança do imposto foi enviada com valor errado para os moradores. De braços cruzados, juízes de São José dos Campos paralisam o andamento de processos e fazem greve por reajuste salarial. Novo mercado. Em busca de capacitação, moradores de São José dos Campos investem em cursos de cuidador de idosos. População acima dos 60 anos deve dobrar na cidade na próxima década. Solidariedade em Taubaté. Campanha recolhe doações de lacres de alumínio e troca por cadeiras de rodas. Quinta-feira, 15 de março, as principais notícias da região. Você acompanha a partir de agora no Band Cidade. Boa noite para você. Olá, muito boa noite. Não bastassem os recentes casos de corrupção na política, a segurança pública também vem decepcionando a população e não só no Rio de Janeiro, que por conta da onda descontrolada de violência está sob intervenção federal. 4 meses depois da prisão de 30 policiais civis acusados de facilitar o tráfico de drogas em São José dos Campos, nesta quarta-feira, 20 policiais militares também foram presos em Taubaté, suspeitos pela mesma conduta criminosa. A corrupção policial também coloca em xeque a credibilidade e a confiança nas instituições que deveriam garantir a segurança da população. Por outro lado, as investigações também reforçam o rigor das corporações em não compactuar com o comportamento desses maus profissionais que acabam manchando a imagem da farda, mas deixando os cidadãos divididos. Um dia depois, a operação que prendeu policiais militares da região suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas deixou muita gente surpresa. O caso gerou indignação entre os moradores. Surpreendeu. Não esperava isso em Taubaté. Não esperava. Você não pode confiar nem na polícia, vai confiar mais em quem? Que aí são a autoridade, né? Só a voz deles é a voz. Não precisa ter nem, como se diz, testemunha. Então, imagina, você fica vulnerável, né? 20 policiais de Taubaté, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e da cidade de Registro, no litoral sul do estado, foram presos nesta quarta-feira durante uma mega operação. Eles são acusados de cobrar propina de traficantes para não fazer apreensões e prisões. 2 deles também são suspeitos de um triplo homicídio. O caso veio à tona 4 meses depois de outro escândalo envolvendo a segurança pública da região. Em novembro do ano passado, 30 policiais civis foram presos em São José dos Campos, acusados de cobrar propina de traficantes para facilitar o comércio de drogas na zona sul da cidade. A descoberta de casos de corrupção como estes deixam a confiança da população abalada. De acordo com uma pesquisa feita pelo Datafolha, em 194 cidades, 1 a cada 3 brasileiros tem medo da violência onde vive e não confia no trabalho da polícia. 60% das pessoas também disseram que se sentem inseguras em sair de casa à noite. Aqui nas ruas de Taubaté, não é difícil encontrar quem tenha essa mesma preocupação. Tem segurança. A minha amiga foi assaltada, saiu do banco e foi assaltada. Entendeu? Seguiram ela e roubaram ela. R$2.000 levaram tudo dela. Entendeu? Que segurança que tem? Nenhuma. A Flávia já sofreu 2 vezes com a criminalidade. Foi assaltada na rua e teve o carro roubado em setembro do ano passado dentro da própria casa. Era de madrugada, eles invadiram minha casa, a gente dormindo e levaram o nosso carro. E a gente fez o boletim de ocorrência, mandamos as imagens para a polícia e nada. Em coletiva de imprensa, o corregedor-geral da PM disse que a população precisa confiar no trabalho da polícia e que a instituição não se importa em cortar a própria carne quando há irregularidades. Não existe protecionismo na Polícia Militar. Corregedoria forte, instituição forte, sociedade tranquila.
Então isso tem que ser passado, porque se isso aconteceu, agora ela tem que confiar mais na polícia local, exatamente por isso, porque sabe que se denunciar, sabe que se ligar no Disque Denúncia, sabe se aparecer algo, ela pode confiar inclusive na própria instituição que está com o problema. E isso que é importante, a sociedade saber que pode confiar nas instituições, que não há pacto de corporativismo dentro da Polícia Militar. Então nós somos uma instituição centenária e nós somos a instituição que mais demite, que mais expulsa de qualquer instituição do Brasil. Lógico, você vai falar, bom, mas nós somos a maior polícia do Brasil, 90 mil homens. E para ter uma maior polícia, nós precisamos pensar em ter a melhor polícia. O que interessa para a polícia é informação. Esse é o nosso principal insumo, seja para depuração interna, seja para poder efetivar um bom trabalho à própria população. 181 é um canal seguro e a própria corregedoria, quando ela é procurada por vários canais, ela também preserva a identidade da pessoa, do denunciante, né? O presidente da OAB de Taubaté avalia esse cenário como preocupante, mas também reforça que não é apenas negativo, pois significa que existe um trabalho de correção. Quando se tem notícias, por exemplo, de que policiais militares ou civis estão envolvidos também com atividades criminosas, isso no primeiro momento soa negativo em relação ao Estado, porque gera uma situação de insegurança. Não sabemos mais exatamente em quem confiar. Entretanto, são casos excepcionais em que a sociedade ela tem que permanecer confiando no Estado, e isso demonstra, por um lado positivo, de que há dentro da polícia, há dentro das instituições, por parte do Ministério Público, por exemplo, um certo controle e fiscalização sobre a conduta e desvios praticados por esses policiais, o que representa, por um lado, um aspecto positivo. Um adolescente de 17 anos foi morto durante troca de tiros com a Polícia Militar ontem à noite em São José dos Campos. Ele era suspeito de envolvimento na morte do cobrador de ônibus Sidney de Paula Bonfim em uma tentativa de assalto no mês passado. A polícia chegou ao menor durante a investigação do roubo de uma agência dos Correios, registrado na última terça-feira. O carro usado na ação foi encontrado em uma casa no bairro Campo dos Alemães, onde estavam um adolescente e outros 2 suspeitos de 19 anos. O trio atirou contra a PM, que revidou. O menor morreu, um jovem foi preso e o outro foi levado para o pronto-socorro. A residência era usada como ponto de tráfico de drogas e no local foram encontrados envelopes dos Correios, além de 3 armas. O taxista de 73 anos, que foi atacado com golpes de faca por um passageiro durante uma corrida na noite de ontem, em Campos do Jordão, recebeu alta esta manhã no hospital regional onde estava internado. Segundo a Polícia Civil, ele teria sido esfaqueado 15 vezes por um jovem de 22 anos com transtornos psicológicos durante uma discussão. Após o crime, o suspeito deixou o carro e o motorista ainda dirigiu por cerca de 3 quilômetros até o hospital de Campos do Jordão, onde foi atendido antes de ser transferido aqui para Taubaté. No próximo bloco, após quase um mês de interdição, Ponte Minas Gerais voltou a ser liberada para o tráfego de veículos e ônibus nesta quinta-feira em São José dos Campos. E ainda, aumento da expectativa de vida da população aquece mercado voltado para a terceira idade. Hora certa para vocês, 6 horas e 58 minutos. A gente está de volta já já.